E aí galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Biologia, hoje 18/7/2020. Vamos trabalhar aqui o capítulo 2, onde abordaremos como tema energia no ecossistema. Tranquilo? Então, como de costume, eu vou passando aqui o slide, vou lendo e vocês vão acompanhando o meu raciocínio. Beleza? Então começamos aqui pela introdução, né? Em uma cadeia alimentar, os seres vivos e o meio ambiente transferem sempre energias, né? A principal fonte de energia dos ecossistemas é a energia solar, é o que está sempre disponível, né, para o meio ambiente, a energia solar. Ela é captada pelos produtores, que são quem? As plantas. Então vamos lá, pessoal. As plantas, elas são sempre os produtores de quê? Os produtores de energia para todo o ecossistema. Tranquilo? É através da fotossíntese é transformada em energia química. Através de quê? Fotossíntese. Vamos ver o que é a fotossíntese? Aí eu tenho essa pergunta. O que é fotossíntese, né? A fotossíntese, ela é definida como um processo em que a energia solar é capturada e as moléculas orgânicas são produzidas. Esse processo é fundamental para a sobrevivência da vida no planeta e é a principal forma de energia que entra na biosfera. Olha só essa parte aqui, é fundamental para a sobrevivência da vida no planeta. Não só é a vida animal, não só é a vida vegetal, é a nossa vida também, dos seres humanos, tá certo, pessoal? Então a fotossíntese é de extrema importância. Professor, mas como é que funciona a fotossíntese? Vamos ver como é que funciona isso? Deixa eu passar aqui o slide. Olha só, trouxe aqui uma árvore, trouxe o sol, né? Então o que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer? A energia solar vai até a planta, tá certo? Nas raízes vai absorver o que? A água e os sais minerais, né? A raiz da planta é o coração dela, todo mundo sabe disso, né? Não consigo plantar algo se eu não tenho a sua raiz, tranquilo? E lá vai ter as águas e os sais minerais. Através da água e os sais minerais é onde vai surgir quem? O oxigênio e vai surgir a glicose. A glicose é justamente o alimento das plantas. Todos os vegetais, né, se alimentam da glicose, o docinho que tem nas plantas. Não sei se vocês já pegaram algumas plantas e comeram as suas folhas ou um pedacinho de seu caule e tem um adocicado. Algumas têm um adocicado. É justamente a glicose, tá certo? Outros tá na raiz, o doce da glicose, certo? Então a glicose é o seu alimento, é o alimento da planta. Através disso vai surgir o que? O oxigênio, pessoal. O que é necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso respirar, o oxigênio. Tranquilo? Então, é através das plantas que tem o oxigênio. Também as plantas, ela vai puxar o quê? O gás carbônico, junto com a energia solar, vai se transformar em glicose e vai liberar oxigênio para todos os seres vivos. Por isso que uma área de vegetação, por isso que um mangue, né, um manguezal, por isso que uma floresta, por isso que a Amazônia, pessoal, é tão importante. É por isso que todos os países, né, todos os países querem, desejam, anseiam ter a Amazônia. E a Amazônia é nossa. É por isso que você já deve ter ouvido falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? A Amazônia é o pulmão do planeta. Por quê? Porque é nela onde é produzida a maior quantidade de oxigênio. Por quê? Porque é a maior quantidade no planeta que eu tenho o quê? Plantas. Tranquilo, pessoal? Simples, beleza? Muito simples, né? Então vimos aqui que a fotossíntese ela é de extrema importância
para a sobrevivência de nós, seres vivos. Tranquilo? A importância da fotossíntese. Olha só. Sem a fotossíntese não existiria vida no nosso planeta, pois é através dela que se inicia toda a cadeia alimentar. Daí, a grande importância das plantas, vegetais e alguns outros organismos. Além disso, como já vimos, na medida em que a planta produz glicose, ela elimina oxigênio, não é isso? E sem oxigênio é impossível sobreviver. Tranquilo, pessoal? Beleza. Os seres vivos e a matéria, olha só. Os seres vivos e a matéria orgânica. O corpo de um ser vivo é constituído de matéria orgânica e inorgânica. Entre os inorgânicos encontra-se a água e os sais minerais, enquanto os principais compostos orgânicos são os carboidratos, as proteínas, as gorduras e os átomos nucleicos. Tranquilo? Beleza. Então tem o orgânica e tem o inorgânica. Na inorgânica, a água e os sais minerais. E as orgânicas são justamente os carboidratos, as proteínas, as gorduras e os átomos nucleicos. Tá certo? Isso em todo ser vivo, tá? Isso em todo ser vivo. Nós, seres humanos, não somos diferentes. Em relação à capacidade de produção de matéria orgânica, a partir de substâncias mais simples, os seres vivos são divididos em autótrofos e heterotótrofos. Como é, professor? Autótrofos e heterotrófos. Tá certo? Poxa vida, o que é isso? É isso que iremos ver agora. Autótrofos são os seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Autótrofos são os seres vivos que produzem o seu próprio alimento, ou seja, são capazes de sintetizar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos, né? A palavra autótrofos vem do termo grego autos, próprio, e trófos, alimento. Produz o seu próprio alimento. Tranquilo? Quem é que produz o seu próprio alimento? Os vegetais, as plantas, as árvores. Através de quê? Através da glicose. Vale lembrar que as plantas, os vegetais, as árvores, elas são produtores, né? Elas são produtores de energia. Elas produzem energia e elas também produzem o seu próprio alimento, que é quem? Glicose. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Show de bola. Vamos passar aqui o próximo slide. São organismos autrótrofos, os vegetais, as águas e algumas bactérias. Esses seres constituem a base de uma cadeia alimentar e servem de alimentos para os demais animais. Tranquilo? Que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Vamos supor, a capivara, que come vegetais, né? Come mato. Ela produz o seu próprio alimento? Não, ela não produz o seu próprio alimento. Ela se alimenta de quem? Justamente dos vegetais, dos capins, né? Dos matos, das árvores. Então, ela não produz o seu próprio alimento. Ela precisa de quem? Ela precisa do produtor. Quem é o produtor? Os vegetais. Tranquilo? Beleza. Passando aqui, agora nós temos os heterotrófos. Heterotrófos são seres vivos que não são capazes de produzir o seu próprio alimento e por isso necessitam ingerir e absorver moléculas orgânicas pré-formadas de outros seres vivos para obtenção de energia. A palavra heterotrófo, né, vem do termo hétero, outro, e diferente, né, do trófos, que é nutrição, alimento. Então precisa de um outro alimento. O significado literal da sua palavra, que se alimenta de outro, que precisa de outro alimento. Ok, pessoal? Como assim? Nós, seres humanos, somos heterotrófos. Nós não produzimos o nosso próprio alimento. Nós precisamos se alimentar de outra coisa. De quê? De um ovo, de um frango, de beber um leite, né? De comer um arroz, um feijão. Nós temos que produzir, nós temos que ir em busca disso. Nós não mesmo fazemos o nosso próprio alimento. Não conseguimos fazer o nosso próprio alimento aqui, passar o resto da vida sem comer, sem nada, né?
Não conseguimos isso. Então, nós somos heterótrofos. Precisamos ir em busca de alimentos, em busca de moléculas, em busca de carboidratos, de gordura, de proteína, isso para nos satisfazer. Tá certo, pessoal? Quem é os autótrofos? São as plantas. Heterótrofos são os que precisam de alimento, vão em busca de alimento. Nos casos, nós, seres humanos, somos heterótrofos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Os seres heterófilos, os animais, os protozoários, os fungos e a maioria das bactérias, os heterófilos constituem um grupo de consumidores. Então, todos heterótrofos são consumidores, tá certo? E dos decompositores. Então, tem os decompositores, tem os consumidores, perdão, que a maioria são animais, e tem os decompositores, que são, na sua maioria, bactérias e fungos, né? Os decompositores é que eles vão decompor, destruir a matéria, se alimenta da destruição de uma matéria, tá certo? Que decompõe as complexas substâncias do organismo, liberando substâncias simples que, lançadas no ambiente, podem ser assimiladas pelos produtores autrótrofos. Olha só como é interessante, pessoal. Uma ave morreu, aquela ave ali vai entrar em decomposição, né? Então vai ter os decompositores, que são quem? As bactérias e os fungos. A bactéria e os fungos, ele vai decompor toda aquela ave, e aquela ave vai, aquela decomposição, né? O resto da ave vai entrar onde? Vai entrar, enxertar no solo. E quando ela entra, enxerta no solo, ela vira nutriente para quem? Para os produtores. Quem é os produtores? Os vegetais. Não é interessante? A natureza, o nosso ecossistema. Então está tudo ligado, né? As plantas não precisam só do sol, realmente precisa do sol, mas ela também precisa de nutrientes. E esses nutrientes vêm através de fezes dos animais e vêm através das decomposições de animais mortos. Tranquilo, pessoal? Sendo assim, nós terminamos a nossa aula de hoje, tá? Agora iremos passar para a nossa segunda aula, onde iremos falar sobre cadeia e teia alimentar.